Pegar esse gancho que você falou dele ser a completude das escrituras, a gente estava falando sobre o cristianismo no mundo contemporâneo, sobre Jesus, né? A experiência com Jesus nesse mundo, mas a gente já começou a falar da pessoa de Jesus através das lentes do Evangelho de João. Uhum. E a gente inevitavelmente já fala da nossa relação com a Bíblia, né? Então, a nossa fé é uma fé que está pautada num livro sagrado, e você falar de um livro sagrado nos tempos de hoje, como você entende essa relação para alguém contemporâneo ter uma relação com um livro e como deve ser o começo dessa busca da relação com a Escritura, a postura diante disso, as perguntas ali, como que seria sua pastoral aí para a relação da pessoa com a Escritura? Você já viu um filme chamado... Acho que... Agora posso correr o risco de me enganar, mas se não me engano são As Palavras. É um filme sobre um escritor frustrado. E ele viaja para a Europa e ele compra ali numa loja, num antiquário, assim, uma maleta. Que ele achou bonita, achou, sei lá, que ela era vintage. E lá ele encontra um manuscrito. E ele publica isso como se fosse dele. E o livro é um best-seller, ele fica super famoso. Acho que agora que você tá falando eu tô lembrando. Tá lembrando? Alguma coisa assim, Só que qual que é o problema? O autor ainda está vivo. E ele nunca publicou, e ele reconhece o livro, e ele o confronta. O cara entra numa crise, e ele fala, não, eu vou contar pra todo mundo a verdade. O verdadeiro autor. Não, o farsante, né? Tá. Ele entra numa crise, porque ele é confrontado pelo verdadeiro autor do livro, e ele fala, não, eu vou contar a verdade, eu vou assumir e tudo mais. E aí o cara fala, você é bobo. Você é bobo. Você acha que agora eu, velho, como tô, quero os créditos por isso? Do autor do livro falando, né? E aí, nisso, eles entram num diálogo ali mais empático. Faz tempo que eu vi esse filme, então posso estar deixando alguma coisa de fora ou esquecendo. Mas aí, ele, se não me engano, ele pergunta pro senhor, né? Pro autor do livro. Ele falou, por que você não escreveu mais nada? E o livro que ele escreveu era um livro escrito num momento de dor, de perda do filho, da esposa. Foi uma coisa... dar luz àquele livro, pro autor original, foi um negócio difícil. Traumático. E aí ele diz o seguinte, o meu erro, o autor falando, é um senhor já fazendo aquela revisão da vida, né? Ele diz assim, o meu erro foi... E parte do problema é porque ele gastou muito tempo escrevendo o livro e negligenciando a família, né? Ele diz, o meu erro foi que eu amei mais as palavras do que as pessoas que a inspiraram. Toda essa digressão para dizer como que eu entendo que deva ser a nossa relação com o texto sagrado. Não à toa o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata. É difícil a gente, nos dias de hoje, encarar um texto tão antigo como sagrado. E, de fato, vai ser mais difícil isso se nós tivermos uma postura como a do autor, que se apaixona pela letra e não por quem inspirou a escritura. Então é aí onde eu faço uma distinção. O valor das Sagradas Escrituras, o valor da Bíblia, está no espírito que a inspira. Está no espírito dela e não na sua letra. Com isso eu não quero fazer nenhuma apologia a diminuição ou uma sei lá, um aceno a uma posição mais liberal com relação às escrituras ou enfim, longe disso.
Mas o problema de você encarar a Escritura é você não compreender sobre do que ela está falando, sobre quem que ela está descrevendo, do que se trata isso daqui. Isso é um ponto que ficou, assim, recentemente, né? Tá mais fresco por causa da exposição de João, está muito claro. O que João está dizendo ali no Evangelho de João, olha, a Escritura está sendo cumprida, está sendo completada, porque essa palavra do cumprir e o completar, o termo pode ser traduzido de ambas as formas. A Escritura, ela está sendo cumprida em Cristo. Ela está chegando ao ápice, ao clímax do seu propósito. Essa é a revelação máxima de Deus. Então, mas por que você está falando isso? Eu estou te dizendo isso pelo seguinte: Satanás pregava com a Bíblia. Pregou para Jesus com a Bíblia no deserto. Por isso que eu te digo, a letra não é sagrada. Ela é sagrada enquanto ela testemunha o Cristo. Tanto o Antigo quanto o Novo. Enquanto elas estão servindo ao propósito da revelação última de Deus ao homem e completa e fundamental a respeito de si, que é um outro homem. Jesus o Nazareno, que é a palavra feita carne. A aproximação com a Bíblia tem que ser nesses termos. Por isso, aí sim, falar de uma abordagem cristocêntrica. Hoje, muito se fala de Jesus como a chave hermenêutica, mas muita gente usa isso de maneiras distintas, né? Então, tem gente que usa esse termo teológico, mais técnico, né? Como Jesus fosse a chave para entender as Escrituras. Lente, né? A lente. Mas tem muita gente que usa isso para desqualificar o Antigo Testamento, né? Caducou. E é necessário que haja muito cuidado nisso, porque de forma alguma o que está ali revelado não passou. O próprio Jesus diz isso. O caráter de Deus está expresso ali. Mas ele está expresso em termos progressivos, não progressistas, progressivos, para que encontre o seu clímax e a sua revelação permanente e definitiva em Cristo. Mas hoje a minha compreensão da Bíblia é que de Gênesis a Apocalipse nós estamos falando do Senhor Jesus. Do Cristo pré-existente, do Cristo cósmico, do Cristo palavra, verbo, poder criativo de Deus, meio pelo qual Deus criou tudo, porque Deus cria o mundo falando e recria o mundo falando. Então, a Bíblia é sobre Jesus. Para compreender a Bíblia é necessário conversão, é necessário discernimento espiritual, é necessário ser conduzido pelo Espírito Santo, porque ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, se deparar com a revelação que Deus tem de si, é também uma jornada de autoconhecimento, é uma jornada de autoexame, é você se permitir ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo, as profundezas do seu ser. Ele te toma pela mão e começa a descer as escadarias do teu coração e começa a te levar para cômodos obscuros, para cantos escuros, os quais você não quer olhar, não quer ver, onde lá estão escondidos os teus verdadeiros afetos, os teus ídolos, os teus pecados ocultos. E o Espírito Santo te leva e conforme você vai tendo alguma noção, algum conhecimento da tua maldade, você ao mesmo tempo, se conduzido pelo Espírito e também pela palavra, também pela Escritura, você vai descobrindo um Jesus cada vez maior. Quanto pior eu me compreendo, eu me descubro, com mais mal mesmo, ao mesmo tempo
eu descubro um Cristo maior do que aquele que eu imaginava, do que aquele que eu encontrei num primeiro momento. E essa é uma jornada de conversão. Aí tá a minha luta.